Quando a gente pensa em investimentos, a gente tem que deixar a emoção de lado, Uhum. né? Não existe emoção, existe 100% de razão, ponto final. Só que o que acontece? Como o país ficou completamente dividido, né, entre esquerda e direita, entre Lula e Bolsonaro, as pessoas ficaram irracionais. Elas não utilizam a razão. Elas se apaixonam por um determinado lado e seguem aquilo veemente. Uhum. E aí, o que que eu quis escrever, né, que eu quis contextualizar nesse artigo? Primeira coisa que eu falo no artigo: esqueça as paixões. Esqueça, olha com olhar técnico para que eu vou te falar nesse artigo. Modéstia à parte, foi um dos artigos que eu mais gostei de escrever, porque é técnico, não tem emoção ali. Uhum. E o que que eu falei? Tava todo mundo agora cogitando a possibilidade, talvez, de ter um, né, de ter um, não sei se é um golpe, sei lá o Uhum. quê, vai agora o Bolsonaro vai se explicar e etc e tal. E aí um monte de gente, né, tava até apoiando isso, pô, na frente do exército precisamos e coisa e tal. Eu não vou nem estar nessa questão ideológica, pouco me importa, tô entrando na questão técnica. Vamos supor que isso acontecesse. O exército tomou as ruas, tal, 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 beleza. Vamos supor que isso tivesse acontecido. As pessoas não conseguem raciocinar o que que teria acontecido. O que que teria acontecido? Uhum. Primeiro, a gente teria, obviamente, um país em polvorosa. Parte da população comemorando, tal, 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 parte ultra revoltada saindo nas ruas. Isso é fato, concorda? Sim. Beleza. Aí a gente teria os sindicatos. Sindicatos está na mão da esquerda. O que que o sindicato ia fazer? Greve para todo lado, Paralisação. Uhum. paralisação para todo lado. Aí você fala assim: "Ah, mas aí eu mando a polícia prender todo mundo". Cara, chega um momento que não dá mais, não dá para você prender 400.000 pessoas, então o país ia ficar o caos. O empresário, que em teoria é de direita, né, a maioria dos empresários são de direita, né, que são mais liberais, mais progressistas, eles estariam comemorando, mas vendo o país do jeito que tá, você acha que eles iriam investir? O cara que ia ampliar a indústria no país nesse meio do caos, essa bagunça, ele iria investir? Provavelmente não. Mais incerteza, né. Mas certeza, isso é racional, não tem nada a ver com ideológico, é racional. Você que trabalha no mercado financeiro, o que que aconteceria com o capital estrangeiro? Eu diria que não viria, né. E sairia o que Sairia, na tem. verdade, exato. Não viria Poderia mais, sair o que tá, vem, tá exato. certo, não viria Exato. mais e sairia o que tem. Até as Caramba, incertezas cessarem ou até até ter um as pouco mais de incertezas exato. cessarem. Aí do ponto de vista de isolar, né, o Brasil, diversos países, como aconteceu com Venezuela, que tem ali uma ditadura, apesar de ser de esquerda, Coreia do Norte, Irã, Cuba, o que que acontece nesses países? O mundo isola esses países. Rússia agora também está As sofrendo um sanções, né, boicote, as econômicas. Uhum. sanções. Então, isolariam o país. O segundo maior parceiro comercial, se eu não me engano, do Brasil é Estados Unidos. Estados Unidos, ainda mais agora que tem um governo de esquerda, iria isolar. Então, nosso segundo maior parceiro comercial não Verdade. estaria ali, estaria um monte de barreira, etc e tal. Talvez o mundo pressionasse até mesmo a China, apesar que a China precisa do nosso alimento, né, porque senão o chinês praticamente não come, né, se não tiver comida brasileira. Mas talvez a pressão mundial seria tão forte que talvez até a China tiraria um pouco o pé para falar: "Putz, tá feia a coisa Uhum. lá, vou tirar o pé". E aí o nosso principal comprador ali de soja, minério de ferro, poderia ter um impacto. Além disso, diversos países que ficam colocando barreiras protecionistas, né, colocam barreira protecionista no nosso aço, Uhum. colocam barreira protecionista na nossa carne, enfim, eles iriam o quê? Se aproveitar dessa situação Talvez justificar mais, né. para justificar, Exato. né, óbvio que eles não estão nem aí se está tendo revolução no Brasil ou nada, eles Uhum. querem cuidar da economia deles, mas eles iam se aproveitar disso para boicotar. Então as pessoas não conseguem pensar racionalmente, porque elas se apaixonam tanto por uma ideia, por um político, por um projeto, seja lá o que for, que elas não conseguem raciocinar o que que aconteceria depois. Uhum. Então o que eu quis passar nesse artigo, eu falo: "Gente, quando a gente pensa em investimento, né, na vida financeira, empresarial, empreendedora, ou até mesmo de um, né, do funcionário de uma empresa, enfim, a gente tem que usar a mente, a razão. É A verdade. gente, eu posso ter minha preferência política, etc. Posso ficar, putz, que raiva que fulano ganha, beleza. Mas quando isso extrapola a razão, né, fica completamente insustentável. O que eu quis mostrar nesse artigo é: você parou para pensar o que realmente aconteceria? Uhum.
Provavelmente não, mas aconteceria isso que eu tô te falando. Isso seria. E eu não tô Acho aqui defendendo um lado, outro. Tô falando tecnicamente o que aconteceria. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. A gente teria um caos absurdo no país.